Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia família, bom dia você que está conectado com a Agir de Deus todas as manhãs, aqui de segunda a sexta-feira ao vivo, juntinho com você, Agindo Deus, quem impedirá, gerando vida, vida nos lares, nas famílias, na sua vida. Graças a Deus. E você está servindo a Deus com alegria, adorando a esse Deus? Porque uma nova vida, um evangelho de boas novas, de boas notícias, a nossa vida, ela se propõe a servir a Deus. Servir a Deus é servir as pessoas, é servir em adoração. Portanto, meus amados, meus queridos ouvintes, amigas, colegas, simpatizantes, por causa dessa grande misericórdia e compaixão divina desse nosso Deus, nós oferecemos completamente a Deus um sacrifício vivo, dedicado ao serviço, de servir, de agradar a Ele. Essa é a verdadeira adoração que você tem que oferecer a Ele. Porque aqueles que confiam no Senhor, essa confiança completa, você corre e você não se cansa. Você caminha e você não se cansa. Você não vai ficar preocupado. Você vai confiar que todas as coisas cooperam para o bem, porque você busca primeiro o reino e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Enquanto você faz, o milagre acontece. Enquanto você adora, as portas se abrem. Enquanto você busca, o impossível começa a entrar em ação. E é isso que Deus quer nos ensinar. Então não vivam como vivem aquele que não tem Deus, que não entende. Porque quando você ora, quando você adora, o céu se abre, o milagre acontece, você fica leve, você entra em sintonia, em frequência, em comunhão. Não sei como você quer dizer, mas uma coisa eu sei: Deus ouve a oração de um coração aquebrantado. Então você quer renunciar, quer ser flexível a isso? Você vai dedicar horas, tempo, momentos para estar com Ele. E depois você consegue resolver coisas que você não conseguiria resolver. Mas fica leve e você consegue. Então te convido nesta manhã a entregar a sua vida ao Senhor Jesus como sacrifício vivo. Pastor, o que eu tenho que fazer para sacrificar? Tire um momento, um tempo para adorar, para falar, para entregar, para falar com Ele e entregar esta causa nas mãos dEle, porque Ele é o Deus das impossibilidades. O possível nós fazemos, o impossível Ele faz. Aliás, já está pronto. Ele só te entrega no tempo certo. Eclesiastes 3 diz o quê? Há tempo de plantar e de colher? Que tempo você está vivendo? Pastor, eu planto, não estou colhendo nada. Vai colher no tempo certo. E qual é o tempo de Deus? Qual é a hora de Deus? Não é a sua hora. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele olha e sonda o seu coração nesta manhã. Manhã de milagres, manhã de unção, manhã de resposta, manhã de refrigério. Descansa no Senhor, confia nele e Ele agirá. Ou mais, Ele fará. Ele fará, pastor Edson. Exatamente. Ele fez, faz e fará. E Ele está no controle de todas as coisas. E quando você falou tempo, a gente pensa em relógio, né? Olha a hora, olha o tempo, né? O tempo está voando, está passando rápido. Então, o tempo de Deus está relacionado ao tempo oportuno, que é o tempo para o cumprimento do seu propósito ou do seu projeto. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós obedecemos o cronológico. Nós temos um horário para começar e terminar a programação. Você também tem o seu tempo, todos nós temos. Mas o tempo oportuno para o cumprimento do seu propósito ou da vontade de Deus. Então, não pode ser medido ou cronometrado, ou seja, mas atua na nossa história diante da vontade dele. Quer dizer, Deus agindo, Deus operando em nós e através de nós. Então, essa questão do tempo é muito interessante. Sim. Por isso, a importância de você buscar a Deus. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de
todo o vosso coração. Então é tempo de buscar a Deus. Então é importante você aproveitar esse tempo. E justamente a Bíblia nos ensina que existe um tempo para buscar a Deus, ok? Isso não tem a ver com anos ou meses, também não tem nada a ver com as circunstâncias externas. Ou seja, o tempo certo para buscarmos a Deus tem a ver conosco e com a nossa disposição. Então, eu decido buscar a Deus hoje. Eu decido buscar a Deus amanhã. Ou seja, cada dia precisamos buscar a Deus, falar com Ele, conversar com Ele, ter relacionamento com Deus. Da mesma forma que você cresce um relacionamento com uma pessoa, com um amigo, talvez um namorado, depois se torna marido ou esposa, né? Então, se tornou um relacionamento que foi crescendo, foi desenvolvendo. Com Deus é uma caminhada, que o fim é a eternidade. E um dia estaremos com Ele para toda a eternidade. E eternidade não tem fim, já diz eternidade. Então, já aproveita agora. Então, nós podemos, mesmo nesse mundo caótico, nesse mundo cheio de coisas erradas, de tanta coisa ruim acontecendo, mas Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E Jesus diz: quem me segue não andará em trevas. E é muito forte isso, porque é muito importante você entender o seu chamado, a sua unção, a sua identidade, o seu propósito, o seu desígnio. Não sei como você chama, mas uma coisa eu digo. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos e até diferentes, somos um só corpo, por estarmos unidos em Cristo, com Cristo. Então, eu tenho ensinado muito isso aos meus alunos, discípulos, mentorados, todos aqueles que me procuram e pedem uma direção. Você tem uma unção específica que Deus te deu, está lá no Salmo 139, quando Ele te chamou, te escolheu, te formou lá no ventre da sua mãe, e Ele preparou você para um grande chamado, um grande propósito, uma grande missão. E essa missão que Deus te chamou, ninguém vai fazer no seu lugar. Por isso, enquanto um louva, um intercede, outro ensina e outro chama para o meio, e assim Deus realiza os seus propósitos. Você é único, você é única. Deus fala na nossa individualidade, no nosso particular. E quando você entende isso, ninguém para você. E você entende que Deus te ama e Ele tem um propósito na sua vida. Isso se chama comunhão. Você tem que ter comunhão com seus filhos. Você tem que ter comunhão com o seu cônjuge e entender o tempo dele. E entender o seu tempo. Porque senão vocês dois vão ficar brigando a vida inteira, porque você não entende ele e não entende você. Porque os dois não puxam para frente. Um puxa para um lado e outro puxa para o outro lado. Um puxa para frente e outro puxa para trás. É assim os casais de hoje. Então, um não entende o propósito do outro. Um não é flexível para com o outro. O cordão de 3 dobras não se quebra quando Jesus é o centro e os dois, ambos, olham para frente, para Jesus. Aí um entende o outro, bem, vai nessa porque é com você, bem, vai nessa porque é você que consegue. E um vai entendendo o outro, isso se chama unidade, corpo, relacionamento, flexibilidade, entender que os dois são importantes, mas juntos somos fortes. Sozinho você até vai. Mas com alguém você pode ir mais longe. Você entende isso? Então esse corpo conectado nessa frequência de unidade, de propósito, realiza a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Adore, louve. Se Deus te chamou você para ser um adorador, seja adorador. Não force o outro que não é adorador conseguir adorar como você adora no seu momento, no seu tempo. Do seu jeito. Ninguém é igual a ninguém, nem gêmeos. Eles são diferentes. Então Deus fala comigo hoje na minha individualidade,
Não tente mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Você só estraga o outro. Ninguém muda ninguém. Quando eu sou curado, eu consigo curar o outro. Quando eu sou liberto, eu consigo entender para libertar o outro. Quando eu sou livre, eu consigo estar livre com o outro. Porque escravo não liberta escravo. Ambos cairão no abismo. Um cego não pode guiar outro cego. Família é isso. Família é unidade. Família é comunhão. Família agindo Deus juntinho com você nesta manhã, pastor Edson. Exatamente. E aproveite esse tempo para ser abençoado, para ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Você já parou para pensar? Você tem sido uma bênção nas mãos de Deus? Você tem sido útil? Você tem sido produtivo para Deus? Então, esse é o tempo de a gente rever algumas coisas para a gente corrigir a rota da nossa vida. E Paulo, o apóstolo, em 2 Coríntios 4,18, ele escreveu assim: tudo que se vê passa. Tudo que se vê passa. Ontem já passou, é passado. Vamos viver o hoje. Então, nós, humanos, nós não conseguimos controlar o tempo. O tempo não pode ser comparado com um carro, por exemplo. Um carro, você está dirigindo o carro, você ajusta a velocidade, você para o carro, não é verdade? Mas o tempo ele voa, o tempo passa. Então aproveite o hoje. Dê bom dia para aquele que você encontrar agora de manhã, dê boa tarde, dê boa noite, sorria para alguém, faça um ato de generosidade hoje, não amanhã, faça hoje. O tempo é hoje, o tempo é agora. Sabe por quê? Porque eu preciso aprender a desfrutar cada minuto com sabedoria, porque o tempo passa e ele não volta. Para que depois, lá na frente, alguém pensa, por que eu não fiz? Por que eu não liguei para aquela pessoa? Por que eu não disse para aquela pessoa que eu a amava? E agora ela já não está em nosso meio, ela não vai ouvir mais, ela não está mais nesse mundo aqui da terra, vamos assim dizer. Então aproveite esse tempo para ser misericordioso, para amar o próximo, para amar a si mesmo. Exatamente, como a si mesmo? A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar o próximo se eu me odeio? Pensa nisso. Como você vai amar o outro, conhecido ou estranho, que é um próximo, mais próximo, mas você está abortando para você mesmo os projetos que Deus tem para você? Deus tem planos maravilhosos para você. Então, hoje é o tempo e Deus está falando, e daqui a alguns minutinhos nós vamos orar, falar com Deus, a primeira oração de hoje. Estamos meditando aqui, refletindo Romanos capítulo 12. Então, portanto, usemos os nossos dons, as nossas diferenças, tudo que é aquilo que está de diferente em você, de acordo com a graça de Deus que Ele nos deu. Se o seu dom é de receber, seja o melhor recepcionista. Às vezes você está na função errada. Se é de anunciar, de evangelizar, de ir até o outro, faça aquilo que te dá leveza, paz no coração. Você entende isso? Então Deus, Ele nos chama à responsabilidade de acordo com a fé que temos. Você acredita em você? Você acredita na sua capacidade? Você acredita no seu potencial? Você acredita no dom de Deus que habita em você e você realiza, você faz, você entende, você se entende. Porque é maravilhoso servir ao Senhor. Eu te convido nessa manhã, entregue as suas armaduras que já estão enferrujadas, vamos alinhar, vamos limpar as nossas armaduras. Para um tempo, tem muita gente boa aí do seu lado, tem os amigos dos seus filhos que não conhecem Jesus, aquela sua vizinha nova que acabou de mudar, ela não conhece Jesus. É tempo de um novo tempo. É tempo de um novo tempo. Eis que eu vos faço coisas novas, Isaías declara, 43. Elas já estão surgindo. E todo dia é um novo dia, todo tempo é um novo tempo. Cada caminho é um caminho diferente. Mude a rota desse caminho repetitivo que você faz todo dia o mesmo.
É maravilhoso quando você troca de caminho, você vai por outra rua e você começa a ver aquela árvore, você ouve aqueles pássaros, você vê aquelas crianças, você vê que construiu um prédio e você nem sabia, já tem uma escola, já tem uma empresa naquela outra rua e você nem viu, porque você estava tão sobrecarregado. E Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, cansados de uma rotina, cansados de tanto medo. Medo de sair de casa, medo de decidir, medo de aparecer, medo de estar lá. O que vão pensar, o que vão falar, como vai ser, isso não interessa. Você tem que fazer e realizar, e nós vamos aprendendo com os nossos erros. E levanta de novo, mas cair de novo, pastora, mas levanta de novo. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ele te levanta e ele não desiste de você. Deus não desiste de você. As pessoas desistem, tudo passa, mas a palavra permanece para sempre. E repetindo aqui, Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E o pensamento é o seguinte: Deus sabe o momento exato para que as coisas aconteçam em nossa vida. Então viva bem o dia de hoje, debaixo da potente mão de Deus, aprendendo, colocando em prática o que você está aprendendo, e assim você vai construindo a tua vida sobre a rocha que é Cristo. Jesus diz em Mateus 7:24, todo aquele que ouve as suas instruções, que ouve a sua palavra, que ouve os seus ensinamentos e os coloca em prática, é praticar. Ele diz: eu vou compará-lo ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, vieram os problemas, mas essa casa não foi destruída, porque estava bem alicerçada, Sim. bem edificada. O que é isso? É andar nas verdades. Quem anda na verdade tem a consciência tranquila, que Deus está cuidando de cada detalhe. Ande na verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem anda em Cristo e com Cristo está andando na verdade. Fale a verdade, seja honesto, faça a coisa certa nesse tempo, porque você planta coisa boa no tempo de Deus você vai colher, e a colheita é maior do que a semente. Vamos orar então? Vamos orar, e que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o bem. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se ofereçam para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhe com entusiasmo e não sigam como preguiçosos, mas sirvam ao Senhor com o coração cheio. Sabe como eu consigo entender isso? Eu sempre, quando olho para alguém e eu penso em falar algo, eu já analiso. Esse senhor é pai de alguém. Esse rapaz é filho de alguém. Ah, essa moça aí é mãe, é filha de alguém. Tem uma avó orando por essa menina. Ah, aquele casal ali são filhos de pessoas maravilhosas. E você começa a ter o amor de Cristo. Você começa a entender o outro quando você respeita o outro. Você olha para aquele senhor, você fala: olha, parece o meu avô, parece o meu pai. Então Jesus, ele quer que você veja as pessoas como Deus vê. Deus ama a todos, ele abomina o mal que os outros praticam. Ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Então, quando você faz esse diferencial, quando você seleciona isso na sua mente, no seu coração, você consegue ser uma pessoa melhor a cada dia. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo que é hoje, agora, que estamos aqui transmitindo Sim. palavras de fé, de esperança, palavras de direcionamento para que a pessoa realmente foque nas tuas verdades, foque em Cristo, a verdade verdadeira, ou a videira verdadeira. Senhor, que a tua graça, favor e bondade seja sobre nós e sobre todos que estão ouvindo estas palavras e recebendo a oração da fé. Que seja uma manhã de comunhão, seja uma manhã de restauração, que essa pessoa precisa ter uma restauração espiritual,
de volta para ti, de comunhão contigo. Espírito Santo, libera o teu favor e que sejam vidas nesta manhã transformadas pela tua palavra, que haja uma mudança de mentalidade, pessoa que tem uma mentalidade incrédula, uma mentalidade pessimista, uma mentalidade de desânimo, venha ter a mentalidade de Cristo, que venceu. O Senhor Jesus venceu. O Senhor venceu tudo por nós. E nós queremos caminhar contigo. Então que esta pessoa que nos ouve seja curada, seja liberta, seja transformada pelo teu poder. Que cada um que está nos ouvindo neste momento sejam cheios do Espírito Santo, sejam guiados, orientados, dirigidos pela tua palavra. Que haja, Senhor, um vinho novo nesta pessoa. Libera, Senhor, uma unção de milagres e maravilhas. Nós cremos no poder da oração, nós cremos em milagres, em maravilhas, porque o Senhor fez e o Senhor faz e o Senhor fará. O Senhor continua agindo, fazendo maravilhas. Seja uma manhã de salvação, uma manhã de libertação, de cura, de milagres, maravilhas, prodígios, estejam acontecendo nesta manhã. Abençoa esta família, este casal, que haja paz e harmonia também na vida dos casais, restaura o casamento, restaura a alegria neste lar, faz um milagre, Senhor, nesse casal que está aí em guerras, em conflitos, não estão se entendendo, meu Deus, que a tua misericórdia entre em ação e um milagre aconteça neste cônjuge, nesta família. Também abençoa os jovens, os adolescentes, as crianças, a descendência do nosso ouvinte. Abençoa o vovô, a vovó, o tio, a tia, ou seja, abençoa a família, que a família que me ouve agora seja uma família abençoada, uma família sustentada, fortalecida pelas verdades da tua palavra, em nome de Jesus. E repreendemos tudo que é mal, tudo que é do inimigo, seja repreendido agora em nome de Jesus. Que a tua graça, favor e bondade alcance a todos nós nesse dia, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós cremos nesta manhã que o Senhor entre em ação para agir nesta causa impossível, que o Senhor está no controle de todas as coisas, tirando agora todos os pesos que estão nos ombros desta pessoa, todos os pesos que estão na mente dessa pessoa, todo o pensamento contrário que age na mente dessa pessoa, todo desequilíbrio, toda situação, meu Deus, que tem oprimido essa pessoa, nós levamos a tua presença agora. E já declaramos o milagre, a cura, a restauração, a libertação, a harmonia, a comunicação, a flexibilidade nesse relacionamento, o perdão nessa casa. Pai, que essa pessoa venha refletir como foi ontem e hoje as decisões sejam melhores, porque a graça de ontem foi para ontem, a de hoje é para hoje e amanhã o Senhor proverá. Por isso nós cremos, meu Pai, que haja amor, unidade e reconciliação. O Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus que faz tudo novo. O Senhor é aquele que leva cativo esse pensamento à obediência de Cristo. Nós declaramos agora. Abençoa essas alianças, essa pessoa que está se reconciliando hoje, essa pessoa que está fazendo uma aliança contigo hoje, voltando para a casa do Pai, porque ela caiu em si e entendeu que o mundo não tem nada para ela, mas que na tua casa tem comida boa, na tua casa tem o amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito Santo. Nós declaramos a bênção sobre esta água, esses documentos, esse passaporte, esse CNPJ, essas contas a pagar, contas a receber, tudo e todos entregamos nas suas mãos. Essa pessoa que teve o seu bebê, que voltou para casa, que chegou em casa e trouxe alegria a esse lar. Abençoa essa pessoa que passou por um processo cirúrgico, que fez uma cirurgia, está em repouso e hoje está pedindo, meu Pai, que o Senhor esteja cicatrizando essas feridas, livra de toda sequela, de todo mal. Abençoa aquele que está longe da sua família e se sente sozinho em outro mundo, em outro país, outro estado, que o Senhor esteja acolhendo essa pessoa na paz do Filho e na paz do Espírito Santo poderoso. Derrama sobre ela a sua graça e tira toda a peste, toda a praga, toda a nuvem negra, toda a enfermidade. Não tem poder em nome de Jesus. E todos digam amém, eu recebo, eu creio que Deus está agindo nas causas, nos jovens, nas crianças, nos casais. Abençoa os nossos intercessores, os agentes de Deus e aqueles que investem nessa grande obra de evangelização radiofônica em nome de Jesus. Amém. Sim, ó Pai,
nós damos uma ordem, porque o Senhor diz na tua palavra que nós vamos orar no teu nome, Jesus, e pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, e nós cremos que o Senhor é o Deus do hoje. Eu quero repreender agora na vida desta pessoa que está sentindo dores, ó Pai, em nome de Jesus, que saia não só a dor, mas a causa da dor, e o milagre aconteça, porque nós cremos que hoje é um tempo de milagres, é o tempo do teu agir. Nós entramos em concordância e cremos que está ligado na terra, está ligado no céu, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.